Chegamos no episódio 3 do ResetCast, mais um dia aqui, estamos muito felizes de estar mais um dia. Hoje eu tô com uma convidada mais do que especial, minha amiga, minha dentista, tantas coisas, né, Tati? Muitas coisas. E eu vou apresentar ela, ó, a Tati, ela é a Tatiana Salgado, ela é mãe, ela é esposa, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e atendimento infantil. E ela tem uma frase que diz: não se compare com os outros, se compare consigo mesmo. E outra que profissionalmente ela traz também aqui pra gente é transformando pequenos em grandes sorrisos. Sejam muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Charlene. Eu tô muito feliz com o convite também. É uma alegria grande fazer parte, né, desse projeto do ResetCast com você. A gente põe as pessoas assim, né, gente, umas ciladas, assim, é mais ou menos isso que a gente faz com os amigos, né, a gente fala assim, vem que a gente tem que contar a nossa história. O bom foi que ela topou, que você veio, tô feliz, porque eu tenho certeza que você vai acrescentar muito em muitas vidas. Eu tenho certeza que esse ResetCast vai ser um libertador na vida de muitas pessoas, porque parece que não, mas tem muita crença com relação a dentista, a dente. Eu vou fazer algumas revelações minhas hoje, você vai descobrir umas hoje, então eu tenho certeza que vai ser uma libertação, assim, para muitas pessoas, assim, vai ser marcante. O sorriso, ele é a marca de uma pessoa, né? Quando chega o sorriso, e tem tantas pessoas que perderam o sorriso, né, Tati? Sim, eu acho que, assim, o sorriso é uma porta de entrada, né, e é o cartão de visitas da gente, né, então, tanto é que na vivência clínica a gente observa pessoas que muitas vezes não gostam de sorrir, né? Às vezes tem uma expressão mais fechada, mais séria, mais carrancuda, às vezes soa até mal-humorada, né? Mas no fim elas têm vergonha do próprio sorriso. Exatamente. Né? E resgatar a autoestima é algo muito especial. Tem muita gente importante. Que perdeu a capacidade de sorrir, né? Sim. Tem isso também. Né? Sim. Então, assim, é vergonha, é constrangimento, é infelicidade. Então, um conjunto que eu acho que essa junção de autoconhecimento com cuidar de si, cuidar dos dentes, vira uma libertação para a pessoa voltar a sorrir, Sim. né? Então, acho que a gente tem muito para acrescentar nesse podcast hoje. Com certeza. E eu vou começar falando, então, como é que a gente se conheceu. E aí, antes de eu te perguntar um pouquinho sobre isso, o dia que eu te conheci, você vai me falar de como é que a gente se conheceu, mas o dia que você falou que o sorriso é o cartão de visita, né? Sim. Que eu cheguei, eu não olhei nem pra Tati, eu olhei assim, seu sorriso, eu falei assim, gente, que sorriso. Eu só olhava pros seus dentes. Eu só olhava assim, meu Deus, o sorriso dela é lindo, é lindo. Mas aí conta aí pro pessoal que não conhece a gente, como é que foi que a gente se conheceu? Então, eu conheci a Charlene, ela foi dar uma palestra na escolinha da minha filha. Na época, a minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E era uma palestra relacionada a Dia das Mães, não era algo assim? Sim, Mães sim. empreendedoras, algo assim. E nesse dia especificamente, eu tava vivendo uma batalha interna, assim, dentro de mim. Porque eu tinha acabado de voltar a trabalhar ativamente mesmo, porque eu tava trabalhando só meio período naquela época, e eu tava voltando completamente perdida. Perdida entre ser mãe, entre trabalhar. Você tava voltando a trabalhar naquela época? Não, eu nunca parei de trabalhar, né? Uhum. Desde que a Maria nasceu, eu fiquei 2 meses só de repouso, né, em casa, assim. E depois voltei a trabalhar, mas eu trabalhava pouco. Então, nesse período, ela foi ficar no integral. E eu voltei a trabalhar o dia todo, só que eu me vi perdida, eu não sabia por onde começar, eu me sentia dividida, porque eu me sentia péssima em deixá-la na escola o dia todo, e eu tava achando que aquilo ali, eu não tava fazendo nada direito. Eu não tava sendo uma boa profissional, não tava sendo uma boa mãe, não tava sendo nem esposa, não tava sendo nada. Então eu tava muito sofrendo com aquilo. E, para quem ainda não me conhece, eu sou filha de dentista, né? Minha mãe é dentista, cirurgiã maravilhosa, tenho muito orgulho dela. E a gente... a minha irmã também é dentista, eu vou chegar nessa parte ainda, né? Então, o sonho da minha mãe era que nós seguíssemos a profissão dela. Então, eu
me formei primeiro, né? Eu tenho 15 anos de formação e a minha irmã é mais nova que eu e se formou depois. Então, pouco se fala da dificuldade que a gente tem de levar adiante um trabalho familiar. Seja numa empresa, num consultório, é um legado para você, né, carregar ali, né? E então, a comparação, ela é uma coisa muito sofrida, porque os próprios pacientes do passado, né, no caso da minha mãe, da clínica, eles me conhecem, eu cresci no consultório. Então, eles me conheciam de secretária lá, né, assim, andando lá, chegava da escola com mochila. Né? Eu não tinha uma credibilidade, né, assim, por eles terem acompanhado a minha jornada. E quando eu me formei, eu falei assim, eu preciso fazer jus a esse lugar que eu tô ocupando aqui. E eu fiquei desesperada por conhecimento, por ser o meu melhor. Não que isso seja ruim, mas é desumano se comparar com uma pessoa que tem mais de 20, 30 anos de formação, né? É querer muito, né? Só que aí você fala assim, meu Deus, eu tô deixando a minha profissão que é tão importante, agora eu tenho que ser mãe, mas ser mãe é a coisa mais importante que eu posso fazer e eu não sabia o que fazer. E aí eu te conheci nesse dia falando justamente disso, que a gente precisa de um propósito, que você também vem de um trabalho familiar, né, na fábrica lá dos seus pais, e que você buscava um propósito para sua vida. E eu falei, muito bem, eu tô aqui, eu tenho um trabalho maravilhoso com a minha família, mas e o meu propósito? Eu tô só seguindo algo, mas sem direção. Eu não tinha um direcionamento muito certo. E eu lembro que me marcou, né, muito quando você me perguntou assim, mas você gosta do que você faz? E eu te falei assim, eu gosto do que eu faço, mas não do modo como eu tenho feito. Então, a gente foi trabalhar essas questões, sabe? Porque você estava com um sentimento, na verdade, você era uma excelente profissional. Eu vejo muito isso no processo, as pessoas chegam se vendo inferior, sendo que não é inferior, mas é o contexto, às vezes, que está inserido, a comparação, né? No caso, a comparação com a sua mãe, né? A comparação com os clientes da sua mãe que te viam ali, né? Você não consegue se enxergar como você é, você se enxerga pequeno, né? Você se enxerga como o peixinho mesmo, né? Eu tô aqui, mas eu sou sempre pequeno, né? Não importa nada que eu faça, que eu sempre vou ser pequeno, né? Mas essa identidade de ser pequeno tá na gente. Eu acho que tem um ponto aí também, que a gente quer, muitas das vezes, a gente começa querendo agradar nossos pais, né? A gente vem querendo agradar, porque isso está dentro de nós, a gente quer agradar os nossos pais, né? A gente quer que os nossos pais fiquem felizes com a gente, igual eu fui trabalhar com meu pai, né? A gente tem uma indústria de embalagem, tem mais de 20 anos junto, então assim, o meu intuito era ajudar meu pai, era, né, salvar ele, era ajudar ele, era fazer o negócio dele. Então, assim, eu queria ser aquela menina que ajudava meu pai. Eu não me arrependo nunca de ter ajudado meu pai, porque aquilo ali me gerou, assim, um sentimento muito bom de ver ele crescer, de ver ele, né, prosperar na vida. Eu acho que isso para um filho, né, você vê né, você admirava a sua mãe, você olhava para sua mãe e via a sua mãe lá no alto. Quando é que eu vou chegar lá, né? Quando que eu vou chegar lá? Uma gigante, né? E com meu pai é a mesma coisa, só que eu ficava entendendo, comecei a me perguntar assim, o que Deus espera de mim? E às vezes o que Deus espera de mim pode ser ali naquele mesmo lugar que você está, porém com a sua identidade fortalecida, que eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Sim. Não é que você foi, talvez, para agradar a sua mãe, não é que você foi só para agradar, mas assim, a gente vai intuitivamente ali seguindo os passos. Sim. Mas depois chega um momento que você se pergunta... E outra coisa que eu vejo assim muito forte é que a gente tem que pensar no mercado atual, né? Antigamente, quando ela começou lá atrás, era outro momento,
a concorrência era diferente, os modelos de trabalho eram diferentes, né? Teve até um paciente que falou assim com a gente, vocês vão virar patrimônio da cidade, porque não tem dentista que trata dente mais, todo mundo só tá fazendo harmonização, botox, preenchimento. Então, a gente tem que também acompanhar esse mercado, as novidades, acompanhar o que as pessoas querem, porque, querendo ou não, gente, é uma relação de consumo, né? Cuidar das pessoas ainda é também uma relação de consumo. A gente tem que saber dosar essas coisas. Sim. Né? Mas aí a gente conheceu lá naquele dia, né? Através até da Cleide, que fez o último ResetCast com a gente, né? Que ela trabalhava lá na escola. E aí eu falo, né? Deus, ele conecta pessoas, propósitos. Sempre tem alguma coisa que conecta alguém que Deus fala assim, não, você precisa encontrar com essa pessoa aqui, né? E todas as pessoas que passam na minha vida são assim, eu ajudo elas e elas me ajudam. Vai falar sobre isso aqui, né? E aí eu me lembro, você chegou, me procurou, e aí a gente fechou para fazer o processo individual, né? A Tati, ela fez comigo o individual. Não tinha reset ainda. Não tinha, não tinha reset, era mata ainda. Eu fui pioneira. E aí teve uma resistência, né? Sempre tem, gente, uma resistência. Eu sempre pergunto isso, porque isso acontece com todo mundo. Hoje eu vou dar uma aula no Reset sobre objeções que nós criamos para quando a gente estabelece a meta. Porque o nosso cérebro naturalmente faz isso. Eu estabeleço uma meta, vou para a academia, o nosso cérebro vem com a lista de objeções, né? Mas você não sabe fazer nada, mas você não tem roupa, mas você tá longe, mas você não sabe, você tá cansada, você tá com aquela dor, o cérebro cria as objeções. Sim. Então, se a gente não gerencia isso, a gente pode escrever a meta, mas a gente para no meio do caminho. Então, nada, né? Isso é do ser humano. As objeções é uma forma de proteção do nosso cérebro, né? A amígdala cerebral, ela cria aquela lista de objeções, assim, para falar assim, opa, preciso te salvar, preciso te proteger. Se você fizer isso, vai dar ruim. E aí, eu sempre faço essa pergunta, né? Teve ali alguma objeção, vontade de desistir? Tipo hoje, assim, que eu falei com ela assim. Eu falei com ela assim, amiga, vamos fazer um podcast? Vamos, é sempre assim também. Depois, no meio do caminho, a gente pensa assim, gente... Fica super animado. Que eu fui arrumar? O que eu fiz da minha vida? Né? Então, teve sim alguns momentos, na verdade. Porque quando você participa desse processo de autoconhecimento, primeira coisa, você tem que querer. Só que entre você querer e você chegar aonde precisa, é um caminho doloroso, porque se conhecer dói. Sim. Toca feridas profundas de quando você era criança, talvez alguma rejeição, tempo da escola, coisas que estavam escondidas dentro de você e que você não lembra, porque você não faz questão de lembrar. Mas para ser tratado tem que ser lembrado. E nessa parte da vontade de correr. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue correr e deixar essa porta aberta para trás. Você já viu, abriu, você não consegue desver, né? Você viu, você não consegue desver, realmente. Então, assim, você dá vontade de desistir, até porque tem exercícios, né, que a gente precisa fazer. E aí chega toda semana, Charlene, você fez aquilo? Não. Por que você não fez? Então, assim, é uma cobrança, mas porque a pessoa quer te ajudar. Você fala assim, gente, eu tô pagando pra pessoa me cobrar. Eu tô pagando pra ela me ajudar e eu não quero, sabe? Eu tô pagando pra ela ficar aqui, né, me enchendo aqui. Não tô acreditando, pra que eu vou fazer? O que eu fiz da minha vida, né? Mas, assim, e outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar que você não vê resultado da noite pro dia. É um processo. Né? As pessoas imediatistas como eu sofrem, porque eu quero negócio para amanhã. E não é assim, né? Se você me perguntar quanto tempo você demorou para ver diferença na sua vida, eu fiz o processo em 2019, a gente está em 2026. Até hoje eu vejo coisas acontecendo. Então, elas vão acontecendo aos poucos e a gente nem se dá conta que você fala assim, nossa, olha, eu consegui fazer tal coisa, eu consegui falar um não, eu consegui não ir, né? Parece pequeno, mas para quem nunca fazia, é muito grande.
Exatamente, né? porque é um processo, né? E esse autoconhecimento eu falo que é o seguinte, ele só começa, né? A nossa ficha, ela vai caindo, igual eu te falei, caiu uma ficha pra mim de questão de dente, não tem um mês, né? Tá super fresco, assim. Então, assim, essa jornada só começa, né? E as fichas que vão caindo, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais você vai despertando para outras coisas. Você falou um negócio interessante das objeções, que quando a gente se depara com feridas, com coisas que a gente passou na nossa infância, a gente quer fugir daquela dor. Isso é super natural do cérebro. E tem algo também que chama lapso de memória. Tem coisas que foram tão dolorosas, que o nosso cérebro enterrou aquilo. Então a gente nem se lembra. Tem gente, tem um monte de pessoa lá no reset, fez vários resets, que tinha passado por abuso e não se lembrava. Aí no meio de um reset, pum, veio a ficha. Mas aquilo tava assim, o cérebro ele deleta, é como se você não tivesse vivido. Então, assim, quando você vai falar assim, ó, vem, vamos falar, né, sobre seu passado, vamos ver aqui o que é que aconteceu, que tá te travando aqui hoje, seu cérebro fala assim, não mexe aí. Não, caixa proibida. Outra coisa também que eu acho interessante é que às vezes a gente quer fugir porque você fala assim, eu não vou me abrir pra essa pessoa. Até gerar confiança. Nem conheço ela. Não, mas conforme, né, gente? Né? Ela é conforme, pra quem não entende perfil dos temperamentos melancólicos, né? Ele é mais assim, desconfiado. Por que eu vou confiar em você, né? Quem é você, né? Assim, eu vou falar isso com ela, não vou falar não, sabe? Será que eu falo ou não, né? Mas assim, é importante que a gente entenda que é um profissional especializado para te ajudar, né? Nessas questões. E fez muita diferença na minha vida. Muita mesmo. No momento eu não entendia, né? As pessoas duvidam, falam assim, pra que você tá fazendo isso? Que livro é esse nada a ver que você tá lendo? Porque tem muita leitura, né? Muitos livros, e até difíceis de entender. No começo eu falava, que isso? Que eu tô perdendo meu tempo lendo isso aqui, que eu não tô entendendo nada, né? Mas não faz sentido pra ninguém, só pra você. Então, se você quiser fazer uma jornada de autoconhecimento, tem que fazer sentido para você, esquece todo mundo. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão entender. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes, né? Então, se eu continuo ouvindo as mesmas pessoas, andando com as mesmas pessoas, lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados, né? Verdade. E a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, né? Eu não sei nada de dente, então eu tenho que pedir pra Tati me ajudar, né? E eu vi essa humildade assim em você e vencer também essas resistências que todos nós passamos. As pessoas não entendem. Quando te vê mudando, vem a crítica, vem o abuso, né? Eu fui muito criticada, eu fui muito ridicularizada, assim, né? Agora tudo dela é agradecer. Gente, aí ser ingrata, não é? Ser reclamona, ser murmurona, ser barraqueira não incomodava ninguém. Mas ser grata incomodava. Que coisa estranha, né? Agora tudo dela é gratiluz. Eu não falava isso, não. Mas aí era a forma de ironizar, né? E eu falei assim, cara, como que você buscasse uma pessoa melhor incomoda? Mas é porque as pessoas vão percebendo, sabe aquela coisa que você falou lá no início de eles te viam crescendo ali, aquela criança ali, então tipo, eles já tinham uma identidade sua, né? Formada, né? A Tati é só uma menina, ela não é, ela até hoje eu ouço muito assim, nossa, mas você mudou muito. Né? Falo, graças a Deus que eu mudei. Que bom, né? Porque, né, às vezes a nossa mudança, ela não favorece as pessoas. Mas ela tem que favorecer a nós. Sim. Né? Por quê? Porque outra coisa que eu aprendi também é que o responsável pelos nossos resultados somos somente nós mesmos. Então, se a gente fizer algo de bom ou se a gente fizer algo de ruim, quem vai colher, né, os frutos ou os espinhos somos nós. Então, a gente tem que parar de pensar nisso. É difícil demais, eu ainda me pego pesando 1000 vezes antes de fazer coisas que vão favorecer só a mim. Mas é necessário, às vezes, a gente fazer certos tipos de coisa. E não é egoísmo, né? Às vezes a gente olha, né? Quando a gente não entende as nossas feridas emocionais, a gente acredita que
eu tô sendo egoísta, tô fazendo algo só por mim, eu tô pensando só em mim. Mas não é isso, é que você começa a se amar, se respeitar, o que antes muitas vezes a gente não fazia. Eu era a pessoa que fazia tudo pelos outros. Então, assim, se você falasse comigo assim, Tati, vem aqui, Charlene, vem aqui, eu parava tudo. Não que hoje eu não sou, não, agora eu sou, não, eu não vou parar minha vida. Não é sobre isso. É sobre você saber dosar e não fazer, tipo assim, eu falo sempre o seguinte, se você não tem plano, você está vivendo o plano de alguém. Então, quando você tem uma identidade forte, você tem um plano. E aí você vive o seu plano. Agora, quando você não tem, você precisa provar seu valor, aí alguém te pede, né? Mãe, pai, irmão, amigos, né? Você vai parar a vida toda, era o que eu fazia, né? Então, se quisesse que eu trabalhasse com isso, eu ia fazer. Se quisesse que eu fizesse isso, eu ia fazer. Então, assim, hoje eu ainda sirvo, eu ainda, né, faço muitas coisas assim, porém, não pelo sentimento de eu preciso ser amada, eu preciso ser... Outra coisa que eu penso muito, assim, sobre, né, é que eu pedia muita opinião das pessoas. Pra tudo. Pra comprar uma roupa, pra fazer um curso, pra fazer um planejamento de um tratamento, alguma coisa assim. O que você acha, né? Às vezes eu sabia o que eu ia fazer, mas eu queria uma validação. Essa é a palavra-chave. Eu queria uma validação para aquilo. Porque aí, se desse errado, eu tinha alguém para culpar. Eu falava, não, mas o fulano que falou para eu fazer assim, né? Mas aí eu percebi, falei, não adianta eu falar que o fulano que fez, mas fui eu que comprei e fiquei insatisfeita, fui eu que fiz o curso e não gostei, fui eu que fiz o plano e agora eu tô com a bomba para resolver. E no fim das contas, sempre fui eu. Então, por que eu tô... Sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer os meus gostos pessoais, o meu intelectual, para que eu possa tomar as minhas decisões com mais assertividade, sem ter que ficar jogando peso em cima de ninguém. Sim. Porque, no fim das contas, é sempre eu. Eu que tenho que lidar com o que vem depois. Você leu A Coragem de Ser Imperfeito na época que eu passei? Não li. Não, porque é mais ou menos isso aí, né? Esse aí é mais recente. Ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a gente admitir a nossa imperfeição, né? Porque a gente quer ser perfeito, a gente não quer errar. Só que a gente só não vai fazer se a gente... Você não tem como, você tem que errar. Só bate o carro quem dirige, né, exatamente, gente? Então, a gente não erra, a gente aprende, né? Exato. Então, assim, nós temos que admitir que isso vai fazer parte da nossa vida, porque senão, se você querer sempre acertar ou sempre querer a validação das pessoas, né, é porque tem algo ainda na identidade que precisa dessa validação. E aí, quando alguém te invalida ou fala que não ficou bom ou que não era para ser feito daquela forma, aí seu mundo cai. Porque tá acostumado sempre com a validação, e aí o dia que alguém fala alguma coisa negativa, você fala, pronto, agora eu não sou mais ninguém, agora acabou pra mim, agora eu não quero mais, eu quero ir embora daqui, né? Aí você quer fugir da situação, mas não é assim, né? Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais madura nesse sentido. E não tem nada melhor, assim, do que a gente falar assim, olha, eu errei. Né? Você vê as pessoas que construíram, né, tantas coisas. Eu gosto muito daquele dono da KFC, que ele tentou mais de 1000 vezes. Eu acho que foi ele mesmo. Só vai acertar quem tá errando. Só vai acertar quem tá fazendo alguma coisa. Agora, se a gente vive a nossa vida numa prisão, pensando, nossa, o que as pessoas... Eu já vivi nesse lugar, né, de o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar, o que elas vão... É uma escravidão que a gente não vive, né? A gente vai sempre tentar agradar. Sim. Então, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive foi esse, sabe? Que a gente é responsável pelas nossas escolhas e a gente tem que se responsabilizar por isso mesmo, sabe? Parar de ficar pedindo opinião das pessoas, a não ser que seja uma coisa muito válida, que você acha que vai agregar
Porque às vezes você quer fazer uma coisa grande, eu vi isso também. Você quer fazer uma coisa grande, a pessoa fala assim, você tá doida? Tá maluca? Vai dar tudo errado, né? Mas ela não tá enxergando com seus olhos, né? Ela tá às vezes com medo de que você faça e se machuque com aquilo, né? Se for uma pessoa que te ama, ela vai te prender pelo medo de você se magoar. E se for uma pessoa, talvez, que tá num nível um pouco abaixo do seu, ela não quer que você faça porque você vai crescer mais que ela, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Durante essa caminhada, eu percebi algumas situações dessas, sabe? Ou a pessoa te prende pelo amor, com medo de que você se machuque, se endivide, se faça um caminho errado, né? Ou então a pessoa não vai querer que você faça porque você vai fazer primeiro que ela. Aí quando você desiste de fazer, ela vai lá e faz na sua frente. Acontece também. Exatamente. Então, né? Não é que a gente não tenha que pedir feedback, a gente tem que pedir ajuda, né? A gente tem que pedir feedback, Sim. Só que você tem que pedir feedback de pessoas que estão realizando coisas. Sim. Pessoas que, né, têm a coragem, têm a ousadia, que vão né, e erram, acertam, elas têm a coragem de ser imperfeito, né? Agora, você pedir a alguém, você vai contar seu sonho pra alguém que nem sonha. Você vai falar que você tá doido mesmo. Ande com duas pessoas que, né, comem demais, você vai ser o terceiro. Né? Então, sempre tem isso, né? Então, ande com quem não sonha, você vai ser o terceiro. Ande com dois que não sonham, você vai ser o terceiro. Então, Sim. Por isso que a gente precisa resetar a mente, né? Porque senão, e eu falo muito sobre isso, sobre sonhos, porque eu já fui essa pessoa, né? Você viu o primeiro episódio? Eu vi. Viu? Se não fosse aquela menina ali me perguntar qual era o meu sonho, eu não saberia. Eu não estaria aqui. Então, assim, eu parei de sonhar. E tem um mês tem mais de um mês que eu gravei um podcast. Aí eu encontrei com uma pessoa, ela falou assim: Charlene, aquele trecho que você falou não sai da minha cabeça. Porque eu percebi que eu parei de sonhar. Então é natural, as pessoas pararam de sonhar e aí elas vão desencorajar que você não sonhe também, vão te chamar de sonhador, né? Então por isso que a gente tem que andar com pessoas que vão mostrar pra gente, né? Os meus mentores, eu tenho um mentor que ele fala comigo assim: Charlene, não, isso aqui não dá não. E eu fico assim: meu Deus, isso é grande demais, isso é difícil demais, isso é caro demais. Ele: não, isso é o normal, o mercado é assim, isso é assim. Aí eu fico assim: jura? Ele é assim. Aí eu, vou lá e aplico. Quando eu olho, eu falei assim: nossa, você tinha razão, era isso mesmo. Então, assim, por quê? Só que a visão dele, ele anda com pessoas que com a mente, né? Aí eu falo assim: meu Deus, eu tenho que ir pra lá. Eu quero ir lá, nesse lugar. Então, assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. É muito real, assim. E aí, Tati, quando foi assim que você conseguiu perceber ao longo desse processo, assim, que você tinha mudado, assim, você, né? Não é aquele dia, assim, que a gente dorme, acorda, assim, mas tem um momento, assim, que você se reconhece diferente, que você... Eu lembro, assim, que no processo, porque eu olhava assim, uma mega profissional, e eu falo, as pessoas acham que é porque eu sou a mentora do outro, ela tá me bajulando, e não é de coração, assim, quando eu olho, eu vejo, assim... Aí você me fala das capacitações que você fez, dos cursos que você fez. Eu falei: cara, por que essa pessoa... Mas é a gente vendo. Sim. E você tá olhando com as suas emoções, né? Então, a percepção é diferente. Então, eu já cansei de ver pessoas nessa jornada que eu olho para elas e falo assim: que baita profissional. Que profissional incrível. Tem até uma que eu falo sempre dela, que ela tava até no carnaval, ela é fã dos famosos lá, que eu peguei ela tava assim... nesse mesmo estado, sabe? Tipo assim, quem eu sou profissionalmente, tinha uma mulher super capacitada, super. Então, assim, voltou para quem ela é, né? Que momento que foi que você percebeu? Eu lembro que no processo,
a gente começou a fazer algumas ações, né? E aí eu acho que foi nessas ações que... Não, e assim, essas ações, gente, são as cobranças que acontecem durante o processo. Se alguém for fazer, vocês vão me entender. São ações, atividades mesmo, como se fosse um dever de casa durante o processo que a gente precisa fazer. E aí a Charlene um dia virou para mim e falou assim, e seus certificados? Aí eu falei, o que tem eles? Onde que eles estão? Eu falei, eles estão no armário, mas por quê? Não, a primeira coisa para você ver, né, o tanto de coisas que você já fez, o quanto você é capacitada, você vai tacar tudo na parede. Pode colocar tudo na parede. Eu falei, e aí a gente tem vergonha de mostrar, né, o nosso processo, né? Eu falei, gente, por que eu não fiz isso? Talvez porque eu achava que era pouco, porque a gente vê profissionais que têm paredes e paredes de diplomas, certificados, de várias coisas, e às vezes eu achava que eu tinha pouco comparado com eles. Aí vem a comparação, né? Não se compare com os outros, compare só com você. E então, hoje tem muito mais. Hoje tem muito mais e ainda tá no armário. Os novos gente, estão, ainda não coloquei. Vou ter que botar de tarefa, já tá de tarefa vou ter que ter hoje, tarefa tá? de novo. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado em fazer e a gente não para ver o que a gente fez. Exatamente. Então, você tá ali fazendo, os marcos, né? Fazendo loucamente várias coisas ao mesmo tempo, curso, grupo de estudo, igual, por exemplo, eu participo de 3 grupos de estudo hoje, em ortodontia. Um de cada coisa diferente, né? E aí a gente vai nessas imersões, se aprofundando cada vez mais, e a gente acaba não olhando para sua própria caminhada. Só olha para o que ainda não fez. Para o que ainda não fez. Ai, gente, fala, nossa, que a gente faz isso, né? A gente só olha para o que ainda não foi feito. Então, essa ação do certificado me marcou muito, porque tinha uma data para acontecer. E a Charlene ia lá no meu consultório. Eu chamei o meu marido lá, fim de semana, eu falei assim, coloca isso tudo na parede pra mim, que a Charlene vai chegar aqui. E ela vai querer ver. E assim, muitos livros, eu acho que me ajudou muito também o hábito da leitura, que eu não tinha, né? Começa com livros, né, de autoconhecimento, não é autoajuda aquilo, né? Autoconhecimento mesmo. Se conhecer mesmo, né? Muita coisa interessante eu aprendi e que eu nem imaginava conhecer. Se não fosse você, amiga, me apresentar essas coisas, talvez eu não teria acesso, né? Se eu não tivesse conhecido você. E eu acho também que a minha ficha caiu quando a gente fez também uma ação, que nessa época eu estava trabalhando somente lá na clínica com a minha mãe e com a minha irmã. Minha irmã não era formada ainda nessa época, ela é mais nova. Então estávamos só eu e minha mãe. E aí você falou comigo, falou assim, por que você não vai trabalhar em outro lugar? Porque em outro lugar vai ser você, apartada de tudo. Lá você é só você, Tatiana, lá você não é filha de ninguém. Pra você ver realmente quem é você, né? No fim das contas, eu estava trabalhando em 3 clínicas. E aí, realmente, eu pude ver a autonomia que eu tinha. E olha que interessante, não é que você não tinha um ambiente, você não precisava trabalhar. Eu não precisava daquilo, né? Eu precisava daquilo para me reconhecer como profissional, porque lá as decisões, quem tomava era eu. Então eu tinha que ser realmente muito boa, eu tinha que realmente provar o meu valor, porque não ia ter ninguém para eu perguntar, para eu consultar, aquela consulta rápida ali. Então eu tinha realmente que ter certeza do que eu estava fazendo, né? E ali eu tive certeza de que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e que eu era totalmente capaz de fazer o que eu fazia. E eu fiquei, acho que 3 anos trabalhando nesses lugares, mas porque depois eu não conseguia sair mais, eu já estava tão envolvida com o trabalho, com as pessoas, e eu não conseguia sair. Mas aí depois eu consegui sair, né? E hoje eu voltei totalmente de novo, né? Para minha família, eu, minha mãe e minha irmã. Mas hoje com uma outra mentalidade, hoje eu trabalho feliz, sem aquela cobrança que eu tinha, que era tudo coisa da minha cabeça.
Vozes da nossa cabeça. Vozes da nossa cabeça. Não tem jeito, né, gente? São momentos, assim, que a gente vive mesmo que o outro vê, mas é o significado que a gente dá no contexto que você viveu. E se a gente não gerencia, você poderia ter passado a vida inteira ali, ou a sombra da sua mãe, ou se achando inferior a ela, né? Sim. E nunca ter encontrado seu verdadeiro valor. Sim. Né? E você foi falando o negócio do certificado, foi interessante, porque agora eu mudei, né, recente, e aí eu tava lá, ano passado, outubro, eu ajudei uma mentorada minha a pegar um certificado dela, lá em Orlando, que eu já tinha feito, um negócio meio complicado, um processo, assim, cheio de coisinhas, né, e aí eu peguei, só que eu não é que eu não dei valor, eu sabia, eu trabalho com o negócio dele, deu muito trabalho, mas é aquela mesma coisa de tipo, você assim, tipo, eu fiz isso, mas falta isso, eu fiz isso, agora eu quero o quê? Mestrado, era aquela coisa de que não tem problema, a gente sempre tem que buscar se aprimorar, né, só que a gente tem que valorizar aquilo que a gente já fez. Eu brinco que é uma escalada infinita. Sim. Sabe quando você vê no desenho uma escada assim que vai pro céu, que não tem fim? É tipo isso que a gente vive na vida profissional. Sempre tem um degrau a mais pra subir, não acaba nunca. Nunca acaba. Né? E aí eu fiz esse curso lá, e aí peguei esse certificado e tal, e esse certificado estava numa gaveta, tava igual o seu, jogado numa gaveta. E aí quando foi ano passado, eu ajudando essa mentorada minha, ela vai vir aqui nesse podcast ainda, gente, nós vamos contar essa novela aqui, eu cheguei de lá, eu falei, porque assim, pra ela conseguir foi muito difícil, assim, e eu ajudando ela, a gente naquela coisa, assim, pra conseguir até chegar lá, e eu fui lá pra ela receber, né, pessoalmente, junto com ela. Cheguei em casa, eu falei, cara, vou tirar aquele certificado, cara, ele é muito precioso. E eu lembrei de você, você acredita? Lembrei de você, eu passo tarefas aí, eu faço pra mim também, né, gente? Se eu tô percebendo que eu não estou dando valor pra aquilo, eu falei, não, peraí. Fui lá, imprimi um monte, e foi muito bom, sabe, assim, não é aquilo que você falou, assim, não é pra ficar se gabando, tipo, ai, nossa, mas é assim... Cara, olha só, o tanto de coisa que você tá fazendo. Parabéns, Sim. Você conseguiu. Isso aqui é difícil, isso aqui poucas pessoas conseguiram isso aqui, você conseguiu. Né? Tantas pessoas sequer chegaram a tentar, você conseguiu. Então, assim, esse olhar pra gente, da gente falar pra gente mesmo, parabéns, né? Sim. Porque você não desistiu, você foi até o fim disso. Sabe o que eu acho importante também nessa jornada, né, dos certificados? Não é para nos gabar dos certificados, jamais. Mas eu acho que quem procura os seus serviços tem que saber que você é capacitado para aquilo. Sim. Então não dá para você se colocar na mesma caixa de alguém que não faz nada. Uhum. Não dá para você se colocar na mesma gaveta de um profissional que não se atualiza, que não faz um curso profissionalizante, que não fez uma especialização, que não se dedicou. Não tem como uma pessoa que fica, às vezes, até 1h da manhã, assistindo aula, né, participando de discussões e tudo mais, se colocar na mesma caixa de uma pessoa que não faz nada disso. Então, a pessoa que te procura, né, seja o seu mentorado, seja o meu paciente, ele tem que saber que ele está procurando uma pessoa dedicada à profissão. E isso tem um valor, né? E é o valor que nós temos que nos dar. E engraçado que, assim, igual eu tenho muitos alunos, e aí tem alunos de tudo quanto é jeito, né? Então, tipo, tem aluno que ele não quer nem saber o que eu faço, por que eu faço, ele só quer que eu resolva. Uhum. E aí teve um dia que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, me pediu, tipo assim, meu currículo completo, tipo assim, de tudo que eu tinha feito, eu pensei comigo assim, nossa, eu vou ter que dedicar um tempo pra isso, né? Porque é tanta coisa que eu faço, mas aí eu percebi que pra algumas pessoas, pro conforme, por exemplo, é importante. Ele quer saber com quem é que tá me mentorando, quem é que tá cuidando do meu dente, né? Quem é que é a pessoa que tá... Então, assim, para algumas pessoas isso é importante. E você já tinha tudo isso, só que mesmo assim ainda sentia, né? E aí eu falei assim, não, vamos relembrar. A gente faz umas tarefinhas assim só pra gente lembrar quem a pessoa é, sim, né, gente? Sim, é importante. E aí teve algo também que a gente começou a fazer, que eu acho que foi aí que você
conseguiu se encontrar ainda mais, né? Que a gente começou a fazer algumas ações com crianças, né? Essa foi muito importante para minha história. Lá na escola mesmo, né, da minha filha, onde a gente se conheceu, Charlene falou comigo um dia, numa das nossos encontros lá do processo, ela falou comigo assim, o que você gosta de fazer? Falei, eu amo ortodontia, gosto de pôr aparelho, mas eu gosto muito de atender criança. Ela falou, por que a gente não nicha isso, então? Vamos trabalhar com criança. E era um projeto que eu já tinha pensado há muito tempo. Lembra que eu te falei isso? Quando eu tive o consultório no interior, que eu queria fazer na escola lá? Lembro. E aí eu nunca tirei isso do papel. E ela falou, não, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso dessa forma. E então fizemos um plano de ação para fazer palestra na escola, né? Verdade. Foi um sucesso, tanto que eu fiz depois em mais outras escolas também. E isso, gente, encheu meu consultório de criança. Foi lindo demais. E até hoje eles são meus pacientes e uns foram puxando os outros. E esse ano tem mais, esse ano eu vou voltar lá. Uau! Mas foi muito bom. Eu amo trabalhar com criança, eu acho que a pureza deles, assim, o fato também de, às vezes, se você pega uma criança que nunca foi no dentista, é melhor do que você pegar uma pessoa que já teve um trauma de dentista. Então, a gente consegue fazer Com certeza. um trabalho prazeroso, porque a criança, ela é curiosa, ela quer saber aquilo. Gente, o que é Amanda, minha isso? filha, ama dentista por causa da Tati. Ela é apaixonada. Mãe, eu quero. Os dentes dela ficavam mole. Ela queria. Eu quero ir. Para não, eu não quero. Eu quero lá. Tipo, criança querendo ir dentista. A Nanda Então, queria. Esses dias mesmo ela, mãe, eu quero ir lá porque esse dente não tá. Não, beleza. Então, segunda-feira a gente vai. Ela, mas até que era sábado. Até segunda, porque ela é dominante. Ela quer resolver as coisas, né? Até segunda, eu falei, filha, então você tem duas opções. Você quer tentar, tal? Aí, então vamos. Aí, direto, essa semana tem uns 15 dias no máximo, ela chegou lá em casa. Mãe, olha aqui, que soltou lá na casa da avó dela. Ela mesmo resolvida, Tirou. né? Mas ela amava ir lá arrancar uns com você, só pra sentar, né? Assim, eu tenho, meus pacientinhos são fiéis, eles não me trocam, sabe? E eu acho que o fato deles serem curiosos, a gente trabalhar essa curiosidade, mostrar tudo que vai fazer, né? Eles querem ver, aprender, tocar, né? E se tem uma experiência boa no começo, depois se precisa fazer algum procedimento mais invasivo, né? Tomar uma anestesia, fazer um canal, tirar uma cárie, fica tudo mais fácil, porque você já ganhou a confiança da criança, né? E com eles, assim, a confiança tem que ser inabalável. Não adianta enganar, não adianta fingir, tem que falar sempre a verdade, né? E eu gosto demais dos meus meninos. Você tem foto dessas épocas que você fez as palestras? Porque eu lembro que teve um dia que você me mandou uma foto tinha um negócio de uma escova, assim. Tem uma boca enorme lá no consultório. Falei até que eu preciso renovar a minha bocona, porque... Você manda foto pra gente colocar aqui vou na mandar. edição. Tem foto, tem vídeo, né, das palestras. Foi muito bom. Teve até um pacientinho meu que ele foi esse ano e falou assim comigo, ô tia, você tem que ir lá na minha escola de novo. Por quê? Porque eu tô cheio de amigos novos que ainda não te conhecem. Você precisa ir lá na minha escola. Eu achei tão bonitinho, sabe? E então, assim, eles gostam e eles querem levar todo mundo, né? É sinal que estão felizes, sinal que gostam, que vão por prazer, não só por necessidade, né? Então, eu acho muito bom isso. E olha só que legal, né? Você tinha isso dentro de você, você tinha esse desejo, mas você não conseguia agir. E às vezes a gente acha que é só assim, é só fazer, mas não é, né? É por isso que a questão da gestão emocional, a gente entender por que eu não tô fazendo, né? Por que eu não... Aí você encontra com outra pessoa, a pessoa fala assim, mas e essa possibilidade? Aí que vem a coisa, né? Se você não tivesse no processo, talvez poderia vir medo, né? Medo de receber um não da escola, medo de, né? Sei lá, não ter um bom retorno dos pais, né? Então... Não, e nesse meio termo, nesse caminho aí, né? Eu recebi um não.
Sim. Né? Eu acho que você até lembra disso, mas isso foi depois, foi um pouco mais recente. Eu recebi um não, assim, né? Mas eu falei, não, tudo bem, né? A rejeição tem um número. Mas em nenhum momento aquilo me abalou. Eu falei, bom, não fez sentido para essas pessoas fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que ter esse direcionamento, né, o fato da pessoa falar assim, faz isso, faz aquilo, para quem tá um pouco empacado, assim, quero fazer, vou, não vou, ajuda demais, porque ajuda muito. Por exemplo, toda escola pública tem, né, os profissionais dentistas vão, então assim, é um trabalho que as escolas particulares também precisam, Sim. Né? Então assim, é um benefício para a escola e para você, né? Eu acredito que, assim, o feedback que eu tive, né, dos donos das escolas foi que os pais sentem que a escola se preocupa com as crianças. Sim. Né, se preocupa com a saúde das crianças, com o desenvolvimento das crianças. Então, é como se fosse um diferencial. Né? E tem muitas crenças a respeito de tratamentos em criança, principalmente, né? A gente acha que vai chegar nessa parte ainda. Então, precisa desmistificar muita coisa no atendimento, tanto infantil quanto adulto, né? Muita coisa que ventilam aí na mídia que não faz muito sentido. Traumas, vamos falar sobre isso. Sim. Traumas. Mas, assim, o que você faz para sustentar tudo isso? Você já falou um pouco, né, que você continua lendo, você continua se atualizando, né, assim, tudo que você sustentou, né, hoje do que você, né, da questão da comparação, como é que você faz, assim, para sustentar tudo isso que você conquistou aí ao longo da sua identidade, né, de entender seu valor? Olha, eu acho que essa parte foi curada da comparação. Eu diria que sim, sabe? Porque eu me comparo ao meu antes. Às vezes pego, né, casos já finalizados e outros de agora, falo, nossa, gente, talvez assim eu teria feito diferente, né? Hoje eu já faço assim, naquela época eu não fazia assim. Então, eu consigo ver esse progresso, né? Eu faço questão de ir a congresso, de fazer cursos online mesmo, de atualização. Nem sempre é possível a gente estar em São Paulo, no Paraná, né? Porque a gente tem casa, tem família, tem consultório. Mas eu sempre tento manter essa linha de raciocínio, de atualização, para também não ficar perdida. Porque a indústria odontológica é uma coisa que, se você não acompanhar, ela te engole. Qualquer ramo, né? Na verdade, a indústria, né, de biomateriais, e assim, é muito bom, porque eles estão sempre aprimorando, aperfeiçoando, criando coisas novas, sabe? Para facilitar a vida do profissional, para otimizar tempo de tratamento. Então, a gente tem que saber de tudo, porque hoje o nosso paciente, aconteceu uma coisa muito legal comigo a semana passada. Uma paciente me procurou falando assim, e eu sempre, né, a gente sempre pergunta no WhatsApp, como você nos conheceu, né? Aí ela, a doutora Tatiana foi indicada pelo ChatGPT. Eu achei sensacional. Isso, gente? Eu falei, nunca vi alguém ser indicado pelo ChatGPT. Foi a primeira vez. Legal. E eu falei, será que agora vai começar assim, né? Foi ChatGPT. A gente sempre pergunta, foi Google, Instagram, indicação de amigo? Não, foi ChatGPT. Eu falei, meu Deus, como as coisas estão, né? Então, hoje o seu paciente, ele vai jogar no ChatGPT como que faz um tratamento de canal. Qual é o aparelho autoligado? Por que ele é melhor do que o outro? E ele vai chegar, já vem informado, ele né? vai te perguntar para saber se você sabe. E você tem a obrigação de saber tudo que ele te perguntar. Porque você é o profissional, você estudou para isso. E ele não, mas ele tem informação a tempo e a hora. Se ele pergunta para a Alexa, ela responde. Então, hoje, a gente tem que, mais do que nunca, estar sempre atualizado, saber tudo, todos os métodos e formas de fazer, porque as pessoas estão cada vez mais informadas e mais exigentes. Tudo vai mudando o tempo inteiro, né? Tempo todo. Nada ficou no mesmo lugar. E agora com a inteligência artificial, então,
acabou, né? Sim. Tati, assim, quais foram as principais mudanças que você percebeu? Ela trouxe até o caderninho dela ali, gente, do processo. Gente, esse caderninho eu usei no meu processo. Todo processo a gente tem um caderno, assim, para anotar as coisas, né? São as orientações, as ferramentas, exercícios, né? E ela, como uma boa conforme, né, gente? Guardou o caderninho dela. Claro. Zé, que de vez em quando pra volta eventuais consultas. Quais foram, assim, as principais mudanças, assim, que você percebeu na sua vida como um todo? Olha, o maior aprendizado que eu acho que eu tive com o processo, que mudou muito a minha vida, foi que a nossa vida, ela é interligada, não tem como a gente tratar uma parte e deixar a outra, né? Não tem como a gente trabalhar o profissional sem que o nosso familiar fique de lado, ou o conjugal, o espiritual, né, aquele mas, né, que chama aquele mapa lá que a gente fazia. Então, até então, não tinha conhecimento disso. Pra mim, assim, eu tô com algum problema, sei lá, tô com um problema financeiro, tô com uma dívida, eu preciso resolver, eu vou morrer de trabalhar, mas a minha família tá ficando de lado. Sim. Minha filha tá de lado, eu não vou mais à igreja, eu não faço uma atividade física, eu não faço nada porque eu tô tão focada aqui, e aí vai tudo despencar lá atrás. Só que eu não tinha essa visão, né? E isso foi, eu acho que um dos meus maiores aprendizados, aprender a equilibrar os pratinhos, porque eu não sabia. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é uma né? coisa ou é outra. Eu era muito assim, hiperfoco em tal coisa. Eu vou fazer tal coisa, enquanto isso aqui não tiver 100%, só que aí a hora que aqui tava 100%, lá pra trás tava 0%. Eu falava, e agora? Como que eu vou fazer com o resto que ficou? Né? Não dava conta. Então, eu aprendi a dividir melhor, eu acho, esse tempo, essas coisas, né? Todos a gente não consegue equilibrar a vida o tempo inteiro, né? Mas a gente precisa ter um olhar de tipo assim, isso aqui não é normal, né? Largar meu filho aqui, né? Por conta de dinheiro, trabalhar mais que tudo, deixar ele de lado. Então a gente começa a ter essa consciência. Sim. E também não é igual no seu caso, né? Tipo assim, eu vou largar o trabalho só para ficar por conta de filho. Não, né? Eu posso fazer as duas coisas. É você entender que é possível. Tem uma coisa que eu falo que é desequilíbrio programado. Tem momento que a gente precisa desequilibrar para colocar foco, né? Eu tô lá com desequilíbrio programado no meu mestrado. Aí eu falei com o Cris assim, uns dias sem dormir, sem dar atenção para filhos, mas é programado. Não é uma coisa assim, vai ser sempre assim. É programado. Eu preciso desprogramar para focar. Porque a gente não consegue o tempo todo ser a melhor mãe, ser a melhor profissional, ser a melhor estudante, né? Só que a gente tem um momento que a gente está assim, totalmente achando que é normal ser uma péssima mãe e só focar no profissional, né? Ou não tá nem aí para nossa saúde, para nossas finanças. E aí a gente está desequilibrado, né? Emocionalmente. É quando a gente tem essa consciência de equilíbrio, depois a gente consegue falar assim, agora que eu equilibrei os pratinhos, como diz você, eu posso desequilibrar, porque tem pessoa que fica assim também, nossa, agora eu não posso fazer nada porque senão meu filho, senão aquilo, e não é bem assim, né? Tem momentos que, ontem mesmo eu falei com a Nanda, que ela já sabe, mãe, que hora que é o nosso momento de brincar? Que seja 10 minutos eu tiro com ela. Eu falei com ela assim, hoje não vai rolar os 10 minutos, não vai rolar o nosso tempinho de brincar. Ela, como assim? Eu falei, eu tava montando a aula, que hoje eu tenho aula, hoje eu tenho podcast, fui responder ela, tarde da noite, né? Tem podcast, ela, e amanhã? Eu falei assim, então, amanhã tá pior do que... Eu falei, amanhã tá pior do que hoje, que eu vou sair daqui, tem aula. Mas depois de amanhã, já volta. Então, assim, essa cobrança da gente falar assim, sabe? Tem dias que vão estar desequilibrado, mas não vai desequilibrar para sempre, né? Eu não vou colocar isso aqui acima de vocês, mas tem dia que eu não vou conseguir ser aquela mãe perfeita, porque às vezes a gente quer ter aquela coisa assim também, né? De ser perfeita e não vamos ser. Isso é verdade. E assim,
quem é filho de mães que trabalhavam muito fora, sabe do que eu vou falar agora. Se o seu filho te pede para brincar, você pode estar morrendo, com fome, cansado, você vai se esforçar além das suas forças para conseguir suprir aquilo, porque você não quer suprir seu filho, você quer suprir você, né? E isso eu precisei aprender também, porque eu tava fazendo coisas que eram muito pra mim. Verdade. Mas porque, você lembra disso, mas porque não era ela, não era a minha filha, era eu. Então eu me via nela e eu queria fazer por ela aquilo que em um momento lá atrás, pelo mesmo motivo de trabalhar muito, né, de não ter essa disponibilidade, eu acabei não brincando, não fazendo, então eu queria fazer isso por ela. E aí um dia a Charlene falou comigo, para com isso. Para com isso, porque você vai ficar doida e você vai ter que negociar com ela esse tempo, igual você falou que negocia com a Ananda, né? Você vai ter que negociar com ela, porque senão ela vai te sugar. Que menino quer brincar. Ela vai te sugar até o... Gente, menina é um tanque assim infinito. Fio de bateria. Se a gente deixar por conta deles, eles vão falar assim, a gente acorda por conta... E vai dormir, é historinha no final do dia, é o dia inteiro. A Nanda, não sei lá, mas a Nanda, ela já chega, ela já chega, se eu não tiver um plano, ela já tem um plano todo pra mim, ó, agora nós vamos fazer, fala, calma. Respira. E eu sempre falo com ela, falo, olha, eu escolhi trabalhar de casa para estar com você mais tempo nesse intervalo, né? Às vezes eu não vou pegar um trânsito, às vezes eu não vou fazer alguma coisa para eu estar aqui com você. Então, seja grata, porque muitos pais não podem fazer isso. Aí ela, tá bom, não, é verdade, mãe. Então, assim, mas o menino, ele tem essa coisa de querer, né? Sempre ter o pai, ter a mãe ali, mas a gente também é uma pessoa, né? Verdade. Nós também temos as nossas vontades, as nossas necessidades, nossa necessidade profissional, né? Então, assim, é um equilíbrio de entender que, calma, e é muito interessante você falar isso, porque às vezes não é a criança que precisa, é a nossa criança que precisa daquilo. E aí vem a culpa, precisa daquilo. E aí vem a culpa, e a culpa leva o quê? Autossabotagem. Se eu sinto culpada, eu não mereço nada da vida. Então, se eu não mereço nada, eu me saboto em tudo que eu vou fazer. Então, eu não saio do lugar. Eu nem faço o que meu filho quer que eu faça, nem no trabalho, nem e aí vira... o que eu quero fazer, né? Mas é muito real isso. E às vezes eu vejo uma resistência muito grande das pessoas, né? Em terapia, em mentoria, em coach. Claro, tem muito charlatanismo, muita gente que faz coisas que eu também não concordo, mas eu acho que se conhecer é a melhor coisa que alguém pode fazer. Sim. Porque hoje, às vezes eu tô fazendo alguma coisa ou tendo alguma atitude que eu falo assim, isso não tá certo. Não tá legal isso aqui. Por que eu tô fazendo isso? Eu consigo entender que eu não tô fazendo aquilo do nada, sabe? Tem um porquê por trás daquilo. E aí, quando eu vejo aquilo, eu consigo corrigir. Se eu não conhecesse, eu continuaria fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz e estaria tudo como era, né? Hoje você tem consciência. Hoje eu tenho consciência de muitas coisas. Hoje eu sou menos reativa também. Eu sou uma pessoa reativa. Hoje eu sou bem menos reativa do que eu era antes. E isso ajuda muito. Nossa, eu era a barraqueira, né, gente? Na eu vida. Falo isso, que eu era literalmente a barraqueira. Então, assim, como é bom ter controle, né, ter domínio próprio, né, ter frutos do espírito, mas eu acho que à medida que a gente se conhece mesmo, e que a gente deixa, assim, o Senhor mesmo trabalhar na nossa vida, você fala assim, mas peraí, não precisa disso, né, não tem necessidade. É lógico que tem uns momentos que a gente, não quer dizer que a gente virou santo, tem hora não, que a gente precisa mas dar uma de doido, né? Menos, né? Eu quero que você conte algum sonho que você realizou. Eu sei de alguns sonhos. Eu pedi até pra pôr uma fotinha aqui agora de um dos sonhos aí que ela realizou. Aí o pessoal vem me contando os sonhos dele. Eu fico assim, meu Deus, olha o sonho dessa pessoa. E cada um tem um, né? É pular de paraquedas, não sei o quê. E aí, você foi lá e realizou um desses, né? Conta aí pra gente. Então, eu tinha um sonho de criança que era voar de balão.
Gente, só que eu sou a pessoa que mais tem medo de altura nessa vida. Eu tenho medo de escada rolante. E aí eu falei, mas como que eu vou realizar esse sonho? Você tava bem resetada, né, amiga? Uhum. Como que eu vou realizar esse sonho se eu não vou dar conta? Mas eu tava focada. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse passeio de balão. Olhei tudo, organizei tudo. Falei com o meu marido, vem cá. Então, no meu aniversário de casamento, né, eu e meu marido, a gente foi fazer um passeio de balão. Foi uma experiência, assim, inesquecível. Uau. Inesquecível, foi maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada e você vê a natureza lá de cima e eu não senti medo em nenhum momento. Foi uma coisa incrível mesmo. Tem tanta coisa que a gente não vive pelo medo, mas quando a gente vence o medo, a gente fala assim, meu Deus, eu poderia ter vivido o extraordinário, mas eu estava tão limitado na minha caixa ali, né, no meu medo mesmo. Exatamente. Né, a gente se priva de fazer as coisas por medo, né? E às vezes o medo, você nem sabe por que você sente aquele medo, né? A gente não tem porquê, é algo subconsciente. Tem que vasculhar, ali, né? Porque tá escondido, sempre tá escondido. E aí eu tinha muito medo de altura também, muito. E aí você me pergunta hoje, você vai de novo? Não sei. Nossa, depois daquele acidente, meu cérebro reprogramou umas imagens muito ruins com relação a isso, mas não que a gente tenha que criar uma crença limitante com isso, né? Eu falo que... Isso é verdade. Mas, assim, não sei se eu iria, porque talvez a emoção que eu senti, dessa vez eu não vou sentir novamente, né? Porque eu já senti uma vez, já realizei, então talvez não seja tão incrível como foi da primeira vez. Talvez agora eu queira realizar outras coisas. Tem algumas emoções que ficam registrados, assim, né, na nossa memória, né? Eu tenho uma na Times Square. Gente, quando eu cheguei, assim, que eu olho, assim, aqueles telões, assim, meu cérebro tirou aquele monte de foto, milhões de fotos, meu cérebro, né? Eu tô aqui, aquela criança, né? Aquela menina, que né? Sonhava com isso, sonhadora, né? E tem uma experiência também que eu não sonhava, eu achava bonita, eu queria ir, mas eu morria de medo, que é flutuar no rio Sucuri. Isso, no Rio Sucuri, lá em Bonito. Gente... Foi tipo sendo balão, assim, que... Não tenho coragem. Experiência! Esse eu não tenho coragem, não. Amiga, foi uma experiência, assim, eu sou muito medrosa, assim, com água, com bicho, muito medo. O rio chama Rio Sucuri, pensa. Mas, assim, eu falava assim, gente, eu faço parte disso aqui. Eu achava que eu era um peixe. Foi um negócio, assim, indescritível, mas, assim... a gente se permitir, né, viver determinadas experiências. Cada um tem um sonho, né? A gente não tem que viver um sonho do outro, né? Mas esse permitir, quando a gente permite, a gente fala assim, meu Deus, por que, né? Que eu tava com esse medo, por que graças a Deus, eu tinha medo de voar, morria de medo de avião, morria. A pessoa que gosta de viajar é igual eu. Eu não tenho nada que eu tenha muito medo, assim, de animal, de avião, de barco, não. Mas de altura, assim, queda livre, eu sempre tive medo. Sempre tive medo. Mas foi, assim, demais. Agora eu quero que a gente fale um pouquinho aí... crenças limitantes com relação a dentistas, dentes, a traumas de infância. As coisas mudaram muito, né, Tati? Porque antigamente tinha um negócio assim, um pânico de dentista, assim, eu não sei se era comigo, mas as pessoas que eu conhecia, assim, parece que carregavam o mesmo medo, assim. O que acontece? A geração que veio antes de nós, né, dos nossos pais, dos nossos avós, tiveram experiências muito ruins, porque até da parte dos avós, né, dentista naquela época era uma coisa quase que inacessível, ainda não se formavam muitas pessoas, né, em odontologia, então tinham muito dentista prático, barbeiros, dentistas, né, são coisas que a gente vê no livro de história, mas são coisas que realmente aconteceram, e então não existia muita técnica, né, os materiais, as próprias anestesias, as agulhas, gente, até as agulhas hoje são nano, tem outras
sabe? Outro formato para quando perfurar a gengiva a pessoa sentir menos dor. Antigamente não tinha nada disso. Então, eles tiveram experiências péssimas. Era uma época totalmente extracionista, onde doeu, tira. Que dor, né? Doeu, arranca. Não tinha tratamento de canal, restauração, isso tudo era muito caro, né? Colocar aparelho nos dentes era caríssimo, era um luxo, assim, só quem era rico, quem tinha muito dinheiro colocava, não era acessível, né? Então, hoje o que a gente colhe no consultório são essas pessoas dessa época que passaram por essas perdas dentárias precoces, sem necessidade, e chegam hoje no consultório para fazer um implante. Claro que ela está morrendo de medo, porque o que ela viveu lá atrás? Tem paciente que arrancou dente sem anestesia, extraiu dente sem anestesia, pensa a dor. Minha sogra mesmo, que sentiu. Esse dia ela me contou a história dela, eu fiquei assim, né? Que ela tinha 30 e poucos anos, ela sentiu uma dor, ela chegou e falou assim, não, só tirou todos, com 30 e poucos anos. Pois é. A minha avó tirou todos os dentes quando casou com 22 anos, 20 anos, não sei. Porque falaram que com ela que era melhor tirar todos os dentes e colocar prótese. Que a dentadura era melhor do que o dente. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Isso não é crença limitante, não. Isso é crença É, crença da pessoa, né? Então, assim, o que a gente vê hoje no consultório são essas pessoas. Existem pessoas que não têm traumas. Elas têm crenças que foram implantadas na cabeça delas. Porque aí a pessoa fala assim, eu detesto dentista, não gosto de dentista. Mas você já teve alguma experiência negativa? Você já sentiu dor? Você já foi maltratado no dentista? Não. Às vezes é do que ouviu falar sobre experiência de outras Outra pessoas. Coisa é diferente. Temos lá paciente que já foi atendido sem anestesia, paciente que teve que passar por contenção, que foi amarrado. Imagina você ser amarrado para ser atendido, gente. Sabe? Isso é muito doído. Então, pessoas como a gente tem que saber separar. O que é a crença, o que é o trauma. Trauma trata de um jeito, crença trata de outro. Sabe? Porque crença tem que resetar, uma pessoa traumatizada, ela só consegue fazer tratamento com sedação. É mesmo? Dependendo do trauma, sim. A pessoa não consegue. Tem que mandar para resetar. Que ela essa aí você manda pro reset para identificar primeiro onde é que foi, isso que eu ia ressignificar. A crença pode ser ressignificada. O trauma é muito profundo. Muito profundo. Foge do controle da pessoa. Ela sabe que ela precisa daquilo ali, mas ela se transforma. No momento que ela deita na cadeira, ela se transforma. Mas é porque é o emocional, exatamente emocional. É igual um abuso, a questão do abuso. A pessoa fica com traumas que ela precisa trabalhar. E aí você não vai conseguir resolver isso lá. Não vai, porque é o emocional mesmo, que ela precisa. Recentemente, olha, muito recente, a gente estava na mesa do almoço, e aí a minha mãe lembrando, né? Fala que eu era uma menina boazinha, que eu não dava muito trabalho, minha irmã era mais arteira assim, mas eu não. Mas de vez em quando a solitária mexia e ia fazer uma arte, né? Aí um dia ela saiu, eu botei uma meia no pé, comecei a patinar no cerâmica lá em casa. Ai, e tinha uma mulher lá que era amiga nossa, que olhava a gente quando a minha mãe saía, e ela, Charlene, para com isso, você vai machucar. Você não manda em mim, você é minha mãe, mó atrevida. Você é minha mãe, não sei o quê. E aí parei, assim, na beirada da porta, assim, com a meia, escorreguei e os 2 dentes, foi lá assim, ó, no meio da cerâmica. Ai, Deus. Rachou, ficou rachado na cerâmica, e esses 2 dentes aqui, quebrou aqui, bem assim na frente, os 2, assim, ficou um... Gente, quando a minha mãe chegou, meu Deus, forte impacto emocional. Eu só ficava imaginando a cara da minha mãe dando de cara comigo sem dentes, porque assim, quando eu pensava das meninas quebrar um dente assim, me dava um negócio, é o trauma, que é uma experiência que a gente passou, né? Sim.
E eu falei, gente, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Não vai ter jeito, né? Eu vou ter que contar. E aí minha mãe chegou e, detalhe, a gente ia viajar no outro dia. A gente ia pra casa da minha avó, geralmente a gente ficava uns 2 meses na casa da minha avó, no interior. Nossa. E não tinha condição de me levar no dentista, não tinha tempo, provavelmente não tinha dinheiro, porque a gente, né, passava bastante dificuldade, mas acho que nem se tivesse, porque tava indo viajar. E aí eu fiquei 2 meses com aquele dente quebrado, os 2 dentes da frente. Mentira. E aí, quando a gente voltou, eu resolvi. Eles resolveram, me levaram a resolver. Tá, na minha cabeça, tudo resolvido, né? Passou 1000 anos, né? Passou, tudo resolvido. Nesse meio do processo, eu coloquei aparelho, né? Não conhecia a Tati ainda, eu era adolescente. Quando eu comecei a trabalhar, meu dente era muito feio. Vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês. Era muito, muito feio. Eu usei até freio de burro. Eu me achava horrorosa. E eu era feinha mesmo, tá, gente? A minha autoestima naquela época, não sei, duvidosa. E aí, usei 4 anos de aparelho, só que eu não terminei o tratamento. Tá. Passou. Achei que era normal, porque eu fui casar, tirei, porque fui casar. Entro no processo, vem a consciência, o dente entortou de novo, de baixo, né? Entortou todo. Vem a consciência, encontro com Tati, falei, nada por acaso, meu Deus, né? Volta a autoestima, volta a pessoa saber quem ela é, vamos arrumar isso, encontro com Tati. Eu resolvo o problema da Tati, a Tati devolve meu sorriso, a gente se devolve o sorriso, é o interior dela, ela é o meu exterior. Botei o aparelho, fiquei quantos anos? 3 anos? Não lembro. Não foi isso tudo, acho que você ficou uns 2 anos de aparelho. Por aí. Isso aqui ficou mais. Tirei, fiquei linda, sorriso, by Tati. Passou-se um tempo, agora recente não, 2 anos. Tava eu na casa da minha avó, começou um dente doer, mas doer, e eu, 500 quilômetros de BH. Tinha nem como te mandar mensagem, falar nada, enfim. Gente, mas era tanta dor, e eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Por fim, a minha avó amarrou um negócio na minha cabeça aqui, com folha de saião, com azeite, não sei o que. Eu falei com o Cris, vamos embora, que eu tenho que ir embora, vem embora. No meio do caminho da viagem, o negócio amenizou. O que eu fiz? Esse é o perigo. Deixei. Cheguei lá nela, ela deixa eu ver, não toque, não touch. Não toque em mim. Era tipo assim que eu tava, mas eu não tava sabendo que eu tava com crença ainda. Não toque em mim. Tá, passou. Aquilo passou-se 1 ano. 1 ano. E aí a dor voltou. Claro, né, gente? E lá no fundo Deus só ficava falando comigo assim, vai cuidar dos seus dentes. Eu tô lembrando disso tudo aqui. De vez em quando a vozinha assim, ó, vai cuidar do seu dente. E eu só simulando desmaio. Vou. Vai cuidar do seu dente, vai cuidar do seu dente. E eu falei assim, gente, eu preciso enfrentar isso. Porque assim, eu não tinha medo de dentista, é por isso que eu te falei, a gente tem que vasculhar para entender. Porque se a gente não vai entender o porquê. Eu não tinha medo, eu não tinha trauma, eu não passei nenhuma situação. Quando eu fui, as experiências que eu tive, por mais que eu quebrei o dente, foi tranquila, eu não tive assim, dor, trauma, nada disso. Aí passou, aí eu marquei com você, tipo assim, eu liguei pra ela um dia, marquei, era tipo assim, uns 15, 20 dias pra frente, e eu sentindo dor. Eu acho que, não sei se você tava viajando, a sua agenda tava cheia, alguma coisa. Eu lembro que eu te falei, foi uma época que você viajou, você falou, mas eu não vou mexer nesse dente e viajar. Era cheia de desculpa, era aí eu falei assim, esse dente seu vai doer na viagem, não é praga de dentista não, vai doer, esse dente seu vai doer. E aí eu lembro que eu te falei o que tinha que fazer, assim, não vou fazer não vou fazer isso não. Cheia de historinha. Porque eu tô cheia de coisa pra fazer, e se esse dente isso, se esse dente aquilo. Eram as objeções, é a aula que eu vou dar hoje. O meu cérebro criava 1000 coisas assim, olha, esse dente vai complicar, você vai ter que fazer mais coisas, você vai ficar com a boca desse tamanho, você não vai poder dar aula. Meu cérebro criava as objeções porque ele não queria que eu fizesse. Aí eu liguei pra você pra marcar, e eu lembro que a gente marcou uns 15 dias pra frente, que eu acho que eu empoderei ela demais, ela tava sem horário. Só que eu também tava naquela de tipo, né? Enrolei 1 ano, mais 15 dias, tá tudo bem, né?
E aí eu lembro que um dia minha pastora ligou e falou assim, Charlene, você pode dar uma palestra lá na igreja no dia tal? Era no dia da consulta, né? Aí eu falei assim, pastora, eu não vou poder ir não, porque eu tenho uma consulta nesse dia, porque eu tô com uma dor de dente, e aí eu não sei como é que eu vou estar, se eu vou fazer algum procedimento. Aí ela falou comigo assim, mas espera aí, seu dente tá doendo, você vai na consulta daqui 15 dias? E a minha ficha ainda não tinha caído. Eu falei assim, é porque minha dentista tá sem horário e tal. Ela falou assim, não, tem um dentista aqui da igreja, você não quer ir lá não, pra você ver se você resolve isso. Aí ela, você vai ficar sentindo dor 15 dias? Aí eu, tá, eu vou lá. E aí eu fui, tem até o Dr. Geraldo, ele também é meu aluno também, uma gracinha ele. E aí, comecei a fazer o tratamento, e aí, amiga, foi muito interessante, porque eu fui percebendo que tinha uma crença. Aí a gente na mesa, aí eu fiz o tratamento todo. Inclusive a Tati me ajudou demais, porque eu ia perder esse dente, né? Porque o negócio calcificou. Porque é 1 ano, né, gente, que a pessoa não cuidou do dente. Calcificou. E aí ela falou assim, não, tem um outro procedimento que você pode fazer. E ela me indicou, e eu fui lá, fiz o procedimento. E assim, foi super tranquilo. Eu mandei mensagem para ela agradecendo. Tati, obrigada, amiga. Obrigado. E aí, deu super certo. Consegui vencer aquele negócio. Assim, parece que eu tirei uns 200 quilos das minhas costas. Aí abriu a porteira, aí foi fazer tudo. Aí eu peguei e falei assim com a minha mãe, assim. Falei assim, não, a gente no almoço. Aí minha mãe falando essa história. A Charlene só fez isso quando ela era criança, não sei o quê. A minha ficha caiu. Ela no almoço, tem 1 mês mais ou menos, ela falou sobre isso, a minha ficha caiu. O que eu entendi? O significado que eu dei. Eu desobedeci, eu mereço sofrer. Olha que loucura, Tati. Loucura mesmo. Eu mereço sofrer. Então, por isso que eu te falo, trauma, crenças, a gente tem que vasculhar, entender por que a gente tá, sabe, lidando com aquilo. Olha o que eu vivo muito, né, no consultório. Às vezes, alguma criança precisa fazer algum procedimento, por exemplo, vai tirar uma cárie ou vai extrair um dentinho de leite, aí vai precisar de anestesia. Eu mando uma mensagem para a mãe explicando, pelo amor de Deus, não fala que tem agulha, não fala que vai doer, porque os pais têm essa educação punitiva, né? Vai doer, vai, doutora. Não escovou o dente, comeu doce. Não escovou o dente, comeu doce, tá vendo? Bem feito. Então, assim, não são todos, claro, mas ainda tem essa educação raiz que faz isso muito com as crianças. E aí eu mando um áudio, pelo amor de Deus, principalmente pai. Pai é danado para essas brincadeiras assim, né? Eu fala para não falar que vai doer, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Deixa que eu resolvo. Às vezes a criança vai e toma anestesia de agulha e ela mesmo nem vê a agulha. Porque a gente tem as técnicas lá para não deixar a criança ver, né? Mas se ela já chega procurando. Cadê a agulha? Que o meu pai falou que tem, né? Então, muita coisa é posta na cabeça deles mesmo, né? Então, a gente tem que educar também a família com relação a isso, porque para não ficar passando essas coisas para frente, a crença para não ficar passando essa crença para frente, né? E eu falo assim, quem mais tem medo de dentista, quem mais tem que ir ao dentista. Justamente para não deixar que é uma coisa que pode ser prevenida, né? Uma prevenção, uma limpeza, uma aplicação de flúor, talvez até uma restauração de uma cárie que está ali no comecinho, não se tornar um tratamento de canal, uma peça, uma extração, um implante, algo muito mais grandioso. Então, quanto mais medo você tem de alguma coisa, é igual médico. O pessoal fica assim, as crenças, né? Ai, se for no médico vai achar coisa. Se achar, tá ótimo, achou e trata. O problema é se achar quando você estiver morrendo, não tem salvação mais, né? Então, assim, a gente tem que tratar a saúde como se fosse, assim, uma coisa realmente importante, dar a devida importância. E é extremamente importante. Porque essa geração mesmo dos nossos avós, bisavós, a grande maioria trabalhava na roça, não tinha condições, então nunca se preocupava com isso, não tinha nem acesso. Então,
exatamente aquilo que eles pensam justamente no merecimento. Então, por exemplo, a criança vai no dentista, ela vai sentir dor no dente, eu mereço, porque meu pai falou, bem feito, não escovou dente. Até que meus né? pais, Então, assim, eu não lembro, assim, mas eu acho que nesse episódio, acho que eles ficaram com tanta dó de mim, que eu acho que eles não me aterrorizaram, não, mas foi o significado que eu dei, sim, entendeu? Não foi de algo que eles falaram, assim, eu não lembro. como se fosse uma autopunição. Eu não assim, lembro o né? que eles falaram, sinceramente, eu não lembro. A única cena que eu tenho é a cena da minha mãe abrindo o portão e chegando, o resto meu cérebro deletou. Mas, assim, o que eu percebi foi o significado que eu dei para merecimento. Então, assim, por mais que eu sou uma pessoa que tô na jornada há quantos anos, Tati? Então, assim, eu entendo de merecimento, eu entendo meu valor, eu entendo que eu preciso cuidar de mim, né? Deus me levou a cuidar da minha saúde, do meu dente, das minhas coisas. Então, assim, é uma jornada de autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, você começa a cuidar de você. Só que se você tá com alguma coisa, você tá assistindo isso aí, você tem dificuldade no dentista, meu filho, marca essa consulta e se precisar faz reset junto para gerenciar. Por que você tá com esse trauma? Por quê? A gente não consegue entender se você não for. Porque, por exemplo, eu precisei ir pra minha ficha cair, por que eu não ia? Gente, você ficou uma pessoa ficar um ano sentindo esse trem, latejava direto, Tati. Direto. E eu falava assim, eu sou resistente à dor. A historinha, eu sou resistente à dor. E eu ficava ali, por quê? Eu mereço. Eu fiz algo errado lá atrás, em 1980, e lá vai bolinha. E se a gente não entende isso, a gente não se ressignifica, você continua trazendo. Então, assim, não tem um mês, assim, 2 no máximo, essa ficha tá super fresquinha. Aí eu fui e fiz tudo que tinha pra fazer lá, né? E aí você falou o negócio do canal, era outra coisa. Que eu tinha, assim, a minha irmã, quando a gente era criança ou adolescente, ela precisou fazer canal. E eu lembro dela falar assim, meu Deus, é horrível, dói demais. Aí quando eu cheguei lá, que eles falaram, tem que fazer canal, meu cérebro automaticamente tá vendo? Tá vendo, não deveria vir, esse trem vai doer demais. E assim, eu já sentei assim pra fazer, assim, já pensando, meu Deus, esse trem vai ser a pior coisa do mundo. E assim, é uma crença super limitante com relação a canal, porque vai ao super. Que era, né? Aconteceu comigo tem uns 15 dias, o paciente foi para fazer um tratamento de canal, eu faço canal também. Então, o paciente foi fazer um tratamento de canal, super tranquilo ele, e quando terminou, né, mediquei ele, tudo certinho, quando ele retornou na próxima sessão, aí eu falei, e como ficou o seu dente, né, você passou bem esse tempo? Aí ele, doutora, eu não senti nada, absolutamente nada, parece que você nem mexeu no meu dente. Aí ele, só que a minha mãe ficou perguntando pra mim todos os dias, e aí, o dente doeu? O dente doeu? Você tem certeza que ela mexeu no seu dente? Porque não acredito que não tá doendo, porque canal dói demais, porque dói muito. Mas é justamente isso que eu tava falando, né? A respeito de novos biomateriais, novas técnicas, né? Antigamente a pessoa para fazer um tratamento de canal demorava mais de mês, né? Não tinha radiografia no consultório, não tinha... Até medicamentos saneantes, que a gente chama, né, de desinfecção do canal, não eram tão potentes como hoje. Instrumentação rotatória, que a gente usa hoje, que reduz muito o tempo de tratamento. Hoje a gente pode fazer um tratamento de canal em uma sessão única, de 1h30, 2 horas, né? Isso era impossível até, sei lá, 15 anos atrás. Né? Hoje tá tudo muito mais fácil. O paciente hoje sofre muito menos com o tratamento. Claro, há exceções, né? Se o dente estiver inflamado, infeccionado. Eu acho que a mente influencia muito. A gente também, precisa assim, de outras sessões, outras medidas, assim, né? Se você vai pensando, sua mãe vai falando, esse trem vai doer. A gente, o cérebro, ele se programa aquele negócio doer. Eu saía das consultas lá, eles ficavam olhando pra minha cara assim, que eles não tinham intimidade comigo ainda. Olha, talvez você vai sentir dor, você vai... Eu olhava assim, falei assim, eu não vou sentir nada. Nada, vai dar tudo. Aí eles olharam pra minha cara assim, tá, Aí olha, pode ser que não vai dar certo.
vai dar certo, vai. Eu não sei se a gente vai conseguir salvar. Vai conseguir salvar, assim. Aí eu ligo pra minha amiga, tá achando que tem salvação? Não, tem sim, amiga. Aí foi lá, me ajudou, me indicou. Tem. E assim, eu fiquei impressionada. E mesmo que tá assim, por isso que eu falo, mesmo quando as pessoas falam com a gente assim, é o fim, né? Isso aqui não tem jeito. Eu falo muito com as pessoas, a situação não tem jeito, esse diagnóstico não tem jeito, né? Isso aqui na sua vida é o fim. Não acredite. Gente, você vê aquele negócio dos tetraplégicos com essa doutora Tatiana, só chorar, né, gente? Incrível. Gente, quem falou que um dia alguém poderia voltar a andar? Era impossível, era uma sentença. Então, eu sou muito dessa pessoa, assim, não é uma coisa assim, uma positividade, sabe, aquela coisa motivacional e de uma ilusão. É fé, né? É fé. Alguém conhece alguém, olha só, você conhece um especialista que tinha a solução do meu problema, né? Todo mundo... assim, na vida a gente tem que conhecer pessoas. Se você não tem solução, você tem que conhecer alguém que tenha. Exatamente. Né? Isso pra tudo. Eu não tenho solução pra, sei lá, para os meus medos, para as minhas crenças. Tem que conhecer alguém que vai te impulsionar, que vai te ajudar a se livrar disso, né? Eu não preciso fazer um tratamento, mas se eu não faço, eu tenho que saber uma pessoa para quem eu possa indicar, um paciente, né? Então, acho que network é muito importante. Exatamente. Em todas as áreas da nossa vida, né? E porque a gente tá aqui para se ajudar. Nunca acredite que em todas algo as áreas. Não tem jeito, né? Você só ainda não sabe como é que você vai resolver, mas vai ter jeito, vai. Tem alguém que sabe. Eu sempre falo isso. Recentemente eu tava falando com meu pai tá assim, isso aqui não tem jeito. Tem, pai. Tem jeito pra vida. Tudo na vida tem jeito. Aí ele só fala assim, só pra morte que não tem jeito. Até pra morte, gente. Ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno. Pra algum lugar você vai, tem jeito. Então, assim, o importante é a gente não se limitar e nem deixar uma outra pessoa nos limitar, né? Por exemplo, tratamento de dentista é ruim, é doloroso, Não, né? Vai doer, vai... É lógico que pode doer, pode, mas a nossa mente comanda o corpo. Tem um livro que chama Você é o Placebo. E ele fala isso, que assim, os nossos pensamentos comandam o nosso corpo. Então, assim, se você fala comigo assim, você vai sentir dor, automaticamente seu cérebro mandou um comando que você vai sentir dor, mesmo que você não esteja sentindo. Você mandou o comando, o cérebro comanda o corpo. Já viu aquele negócio? Eu falo você vai sentir dor, eu falo assim, caso você sinta... Toma, porque pode acontecer, né? Gente, é um procedimento. Existem pessoas que não tomam nada e existem pessoas que precisam tomar, porque cada ser humano é único, gente, Sim. né? O seu limiar de dor é um, o meu é outro, o dela é outro. Então, a gente tem que não dá pra generalizar. Sim. Né? Igual falar, fulano é fresco. Não, às vezes ele tem o limiar de dor dele realmente é mais baixo. Então, uma coisinha pequena dói nele 10 vezes mais Sim. do que numa pessoa que seja mais resistente, né? Outra crença muito que eu vejo no consultório que eu tenho que batalhar sempre contra isso é que precisa trocar toda a dentição para colocar aparelho. Gente, isso é a maior mentira que tem. Inclusive, existem casos que, se você não tratar na primeira infância, depois viram casos cirúrgicos. Não se corrigem somente com aparelho. Né? Então, assim, isso é uma crença também, que vem lá dos nossos avós. Tem que esperar arrancar todos os dentes para poder pôr aparelho. Vão mudando, né? Não é nem que as coisas vão mudando, isso é falta de conhecimento. Porque os protocolos que a gente usa hoje para tratamento infantil, eles já existem há décadas. Então, falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, por isso que eu falo, para de consultar parente, vai consultar um especialista, né? Não é porque o vizinho falou, porque o tio falou, vai consultar uma pessoa que realmente entenda do assunto. Né? Porque hoje, mesmo com o ChatGPT, com o Google, eu passo por isso todos os dias. Tem pais que falam, não, mas não é melhor esperar? Sim, existem casos em que é melhor esperar, mas a única pessoa que sabe se pode esperar ou não é o especialista.
né? Então, isso é uma crença, né, que a gente vive. E, para mim, a crença que tá, assim, no boom do momento é o uso de flúor ou não. Verdade. Né? Os dentistas biológicos, né? Isso não existe, gente. Isso é uma especialidade que não existe. Não é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Não existe odontologia biológica. O que existe é odontologia baseada em evidência. E o que é baseado em evidência científica é que sim, o flúor é protetor, né? O flúor, ele é um preventivo da cárie. A gente não pode chegar numa população de massa, talvez uma população carente, e falar assim, para de usar flúor. Por quê? Vai encher de cárie. Vai encher de cárie. A alimentação é altamente cariogênica. A minha filha tem 8 anos, né? E ela tá, assim, super preocupada, porque eu levei na endócrino pediatra, né? Pra acompanhar o crescimento e tudo. Ela é bem magrinha, mas aí a pediatra fala, olha, não pode ganhar muito peso, né? Porque daqui a pouco entra na pré-puberdade, então o ideal é que entre com um peso mais próximo do baixo, né? E tudo mais. E aí ela tá focada em alimentação saudável. Aí vai ao supermercado, fica, olha mãe, alto açúcar adicionado, alto colesteróis, não sei o que, esse aqui não pode comprar. Tá igual a Nanda. Porque tá também a mesma geração. A Nanda tá focada sem açúcar nenhum. Da cabeça dela. Guaraná zero agora, né? Eu tô de dieta, então a gente foi esses dias ao shopping, aí falei assim, vamos fazer um lanche aqui, tô com fome. Aí fomos comer um sanduíche, nada, né, saudável. Pegamos um sanduíche, ela, pode ser um Guaraná zero para nós duas. Então, assim, não que sorvete. Então, ela tá, assim, ao modo dela, tá tentando, né? Então, até as crianças hoje são informadas, né? Gente. Eles vão aprendendo com a gente ali também, tudo hoje é altamente industrializado, rico em açúcar adicionado, em colesterol, em tudo de ruim. E aí, o que a gente tem que é de bom, que é protetor, que é o flúor, você vai tirar... tá relacionada a autismo. Prova. Não tem como provar, porque não é evidência científica. Então, assim, né, caso tenham dúvidas, né, sobre essa questão do flúor, pesquisem sobre. Eu mesmo já te perguntei uma vez, né? Sim. Te mandei um negócio para saber, para procurar se informar. A gente só indica creme dental sem flúor para paciente que tem intolerância a glúten. Paciente celíaco não deve usar creme dental com flúor. Mas fora isso, fora isso, o flúor o que não pode acontecer é engolir, né? A criança tem que usar pouquinha pasta de dente e não pode engolir a espuminha, tem que cuspir 100%. Mas mesmo cuspindo, para quem tem a tolerância a glúten? Sim, tá? Porque o flúor atravessa a mucosa, né? No caso do flúor, não pode ser, né, deglutido, no caso de um cidadão normal que não tem intolerância, por conta da fluorose, que é uma alteração na coloração dos dentes, na formação da dentição permanente, né? E a criança não deve engolir a pasta de dente por conta disso. Os dentes nascem manchados, né? Pode dar erosão no esmalte, mas a questão do flúor no paciente celíaco é por conta disso, por conta da permeabilidade da mucosa mesmo. Amiga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alinhadores. Alinhadores aí, adoro. Né, gente? Eu fico olhando assim, eu falei assim, meu Deus, como as coisas vão ficando modernas, né? Na minha época eu sofri um pouquinho com aqueles... Eu queria estética, mas aquele negócio quebrava muito, né? Ela passou aperto comigo, viu, gente? Porque eu bebia a água que ele tem soltava. Eu lembro que eu já te atendi no escritório, você lembra? Um dia eu fui pra sessão e levei o negócio pra colar seu aparelho. Primeiro atendimento a domicílio que eu fiz, primeiro e último, não fiz aquilo mais. Mas, então, os alinhadores são, assim, o que tem de mais novo, assim, no mercado, né? Que agora eles estão trabalhando até alinhadores in-house, né? Você, dentista
produzir os seus próprios alinhadores no seu consultório. É mesmo? Com impressora 3D, né, e tudo mais. Mas os alinhadores invisíveis, né, são aquelas plaquinhas de acetato que a gente vai trocando, né, e vai fazendo ali a movimentação dos dentes. Para os pacientes adultos, foi, assim, uma maravilha. Por quê? A maioria dos pacientes adultos que têm os dentes tortos ou separados, eles não querem corrigir o sorriso pela crença de parecer infantilizado. Eu vou colocar aparelho, vai ficar ridículo. Sim. Eu não tenho mais idade para isso. Eu tenho pacientes tratando de 40 e poucos, 50 anos. Aí o cara tem lá um cargo alto numa empresa, vai usar um aparelho fixo, ele não quer aquilo para a vida dele, né? Mas o aparelho, o alinhador, ele possibilita que você corrija de uma forma discreta os seus dentes, porque é praticamente imperceptível. Confortável, você pode tirar para se alimentar. Outro problema que eu enfrento com os pacientes adultos de aparelho fixo é a higienização. Porque eles falam, não posso comer nada que meu dente fica sujo, né? Porque gruda no aparelho. Às vezes eu tô na correria do meu dia, não consigo escovar o dente direito, como que eu vou fazer? Né? O alinhador facilita isso. Porque você vai tirar ele, escovar o dente ali e depois colocar novamente. Não é uma escovação tão detalhada, trabalhosa, como quando tem, né, os brackets, o fio, né, que atrapalha mais a escovação. Então, eu tenho tido uma adesão muito grande, assim, por parte dos pacientes, né, o que eu acho super legal é que, através do escaneamento 3D, né, que a gente faz hoje no consultório, a gente consegue fazer um antes e um depois, uma simulação do seu sorriso antes e depois. Uau. A gente consegue ter uma estimativa de como vai ficar o seu sorriso no final, né? E chega, assim, quase que 100% de fidelidade. Que legal. Então, é uma coisa que a gente tem usado bastante. Criança também pode usar. Também podem usar. E não tem nenhuma contraindicação de uso. Né? Claro, casos mais complexos a gente trabalha o que a gente chama de híbrido, né? Tratamento híbrido. Às vezes precisa de um mini implante, às vezes uma ortodontia fixa prévia aos alinhadores para dar uma acelerada no processo, porque tem determinados movimentos que ele não consegue fazer, né? Sozinho. Precisa de um pouco mais de força, né? E a mecânica é um pouco ineficiente nesse sentido. Mas para correções de alinhamento, desnivelamento, fechamento de espaço, é muito bom. Gente, é tão bom, né? Assim, a modernidade assim, das coisas que vai facilitando a vida, e olha, né? que curioso isso, né? Eu terminei a minha especialização em ortodontia em 2015. Eu não tive alinhadores na especialização. E já era uma realidade, né? Já é uma realidade há uns 20 anos no Brasil, alinhador. E a gente não teve, mas porque a nossa formação, a nossa mente é crença muito... limitante, né? Ninguém acreditava daquilo. Achava que era uma utopia, né? E hoje já tem a empresa pioneira, já tem mais de 20 milhões de casos tratados no mundo com alinhadores. Então, gente, você aí que tem adulto, até o Cris tem tem um pouco de falhas, né? Você até sugeriu ele fazer ele deve ter pensado assim, colocar aparelho, mas aí tem essa opção agora, né, gente? Agora facilita a vida, Facilita a vida. Então, você que vai se conhecendo, já entendeu que o sorriso, né, seu cartão de visita, olha, ela me comprou pelo sorriso dela, gente. Olha então, só, você vai se conhecendo, vai entendendo a sua identidade, né? Eu vai acho vencendo os medos. Tem muita gente que se acha velho para cuidar do sorriso. Sim. Eu ouvi isso eu tenho uma tia que mora em outra cidade e ela usou aparelho já depois dos 60. Mas ela não colocou comigo, obviamente, né? Mas ela falou assim, eu fui corrigir porque eu precisava, tava me incomodando muito embaixo, o dentinho era muito torto, mas eu achava que eu tava velha para pôr aparelho, eu achava que eu nem podia corrigir, né?
E ela já corrigiu, já tirou o aparelho, já tá super contente com o sorriso dela. Mas para ela era uma realidade muito distante, porque da mesma forma que existe a crença que tem que trocar todos os dentes para pôr aparelho, existe a crença que tem idade para tratar. Não Sim. tem idade para tratar. Essa geração que teve perdas precoces, né? Ah, o dente doeu lá, foi lá e tirou. O outro dente, ele vai tombar, ele vai inclinar e vai impedir esse espaço de fazer uma reabilitação protética com um implante, por exemplo. Aí a ortodontia entra, levanta o dentinho para que o implantodontista possa fazer o dente, fazer o trabalho dele naquela região, né? Então, é um tratamento multidisciplinar. Hoje, conhecimento é ouro, né? Conhecimento é ouro. Então, você que tá aí igual eu nos seus 41, que acredita que, né, não é importante cuidar do seu sorriso, porque às vezes os pais cuidam do sorriso dos filhos, fazem Sim. tudo, mas eles se abandonam, né? Isso que os filhos são esponja, gente. Dos pais, né? Eu atendo muita criança, gente, mas agora eu tenho tido, né, muita procura. Eu nunca parei de atender adulto, mas eu me tornei referência na minha região em tratamento infantil e todo mundo achava que eu só era odontopediatra e só atendia criança. Aí agora os pais perguntam assim, você atende adulto também? Eu falo, claro que atendo. Ai, eu quero ser eu também quero. Ainda mais agora que sabe que ela entende de crenças limitantes, quando eles chegarem lá com medo, com traumas, ela falar assim, olha, eu vi aquele podcast, sabe o que é? Eu tenho um trauma e eu já vi que você é habilitada para entender sobre isso. Você me entende, né? Eu tô morrendo de vergonha de cuidar dos meus dentes mesmo nessa idade. Então, assim, às vezes a pessoa fala que não quer, mas na verdade ela tem ali um não merecimento Sim. ou uma coisa de eu não sou importante. E você é importante. Da mesma forma que é importante cuidar dos filhos, e eu entendo que isso é uma dor dos pais que você resolve, porque eu ficava assim, gente, onde vou levar minhas filhas? Eu vejo, um monte de gente me perguntava, quando eu fazia, né, a Isa fez todo o tratamento lá com você, onde que é essa dentista? Me fala, não sei o que é difícil encontrar Sim. um profissional, ainda mais que tenha, né, a empatia, a paciência, gente, desenvolvida pessoalmente, entende de crenças limitantes, vai entender, assim, para ter a paciência com a criança, né, então, assim, ela é um ouro, mas não só para cuidar dos filhos, né, que as pessoas comecem a olhar para si, né, o seu Sim. sorriso é importante, se cuidar também é importante. Então, quando os pais começaram, você atende adulto também? Você coloca aparelho em adulto também? Eu falo, claro, gente, né, vá agora, né, vamos, né, consultar. Então, aí já vem o pai, a mãe, indica, né, a família da Charlene trata lá comigo também. Então, a gente acaba formando um núcleo ali, né, e a confiança que é construída, ela não é quebrada. Sim. Né, e eu acho que o que a gente constrói desde pequenininho com essas crianças, elas vão carregar para a vida, e tomara que a próxima geração dos filhos deles já não tenha essa bagagem pesada que muitos de nós traz, né? Tem coisa que vai parar na nossa geração, né? Exatamente. Que a gente parou de limitar, né? A gente criou uma nova realidade. Sim. Né? E esse trabalhar aí com as crianças, Tati, assim, você acha que te impactou, te mudou, assim, de alguma forma, assim, trabalhar com criança? Porque, querendo ou não, é uma coisa que dá mais trabalho, né? Assim, por incrível que pareça, não dá. Pelo menos para mim, não. Dá mais trabalho. Eu acho que, assim, a criança, ela tem uma leveza diferente, sabe? Eu tenho algumas crianças mais difíceis, que exigem mais de mim, mas, graças a Deus, elas são a minoria, né? Não são a maioria. Porque eu acho que trabalhar com um paciente que já tem uma má impressão, a pessoa chega pra você e fala assim, eu detesto dentista. Sabe? Você chega no cabeleireiro e fala assim, eu detesto cabeleireiro.
mas eles se sentem confortáveis em falar que te detestam. Então, assim, é tão, sabe, aquilo incomoda. Você pode criar uma campanha aí, tá? Você pode Né? criar uns vídeos no Instagram, assim. Incomoda. Parem de Não detestem odiar. o seu dentista, né? Aí eu brinco e falo assim, tá, mas você não gostava daquele dentista lá. Agora você vai gostar de mim. Porque a pessoa vem já com uma couraça, com já vem tão fechado pro tratamento que fica difícil trabalhar. Você fala, como vou ganhar a confiança de uma pessoa que não se abre, que não se permite, né? Então, nesse sentido, eu acho o trabalhar com crianças mais fácil, mais lúdico, né? Mais divertido. Elas são muito espontâneas, muito engraçadas, né? E eu acho que uma coisa que a gente aprende com eles também é o confiar, porque é uma confiança cega ali, né? Eu falo que a gente tem até os experimentos que eles fazem com os cachorrinhos, né? O ficar de barriga para cima, você tá totalmente vulnerável. Então, você tá deitado na cadeira do dentista, assim, né? Olhando pro teto, né? E aí você tá totalmente vulnerável. Então, eles confiam em você, eles são capazes de te perdoar, porque nem tudo vai ser confortável, nem tudo vai ser bom. Às vezes eles vão ter momentos ruins, tem produto com sabor ruim, né? A própria anestesia, quando necessária, ela incomoda, né? Dói um pouquinho, mas o importante é a gente não mentir para eles, para não quebrar essa confiança, né? E essa capacidade que eles têm de perdoar, de tudo passa muito rápido, no final eles já esqueceram, já estão te abraçando, pedindo para voltar, então você não é odiado com tanta facilidade. Não, e ela tem todo um ambiente, né? Lá tem um teto, tem uma televisão, né? Então, tipo assim, é quase assim, a Nanda ama. Então, assim, as crianças... Os adultos também amam a televisão. E aí, os diferença. adultos que têm, assim, né, aquela crença, vai chegar lá e falar assim, olha, eu quero ser tratada assim, igual a criança, ludicamente. Eu vi uns comentários, esses dias numa postagem, até te mandei, né? Ai, gente, eu quero esse dentista, onde que é? Eu quero ser tratada assim também, porque o adulto, às vezes, ele tem um medo que a criança interior dele, ele quer ser tratada ali de uma forma assim, tipo assim, me mostra o que você vai fazer pra me tranquilizar, né? Eu acho que a Tati é muito humana, né, assim, de trazer essa confiança, né, de entender sobre crenças, sobre traumas, né, para ajudar as pessoas a passar por isso, porque muitas pessoas, você pode não saber, mas eu lá do lado das crenças, minha filha, vou começar a sondar meus alunos agora, vamos falar sobre dentes, vamos falar, agora que eu estou entendendo dos meus, vamos falar sobre dentes. Estou fazendo uma pesquisa de campo. E assim, pra gente encerrar, já estamos chegando ao fim, a gente passa rápido, né? Passa, rápido o tempo demais. voa, né? Eu queria saber se você vai deixar assim, alguma coisa aí pra quem tá querendo quebrar a crença limitante, tá? Adulto tá querendo cuidar dos dentes, pai que tá querendo, não sabe onde levar os filhos, quer levar os filhos, né, pra cuidar aí dos dentes, assim, como é que eles podem te encontrar, te achar, o que você pode oferecer pra eles? Nós vamos deixar, né, aqui depois no vídeo o Instagram, né, o contato do consultório, e quero fazer um convite especial, se você assistiu esse podcast até o fim, merece um prêmio, merece um prêmio, né? As 5 primeiras pessoas que entrarem em contato e falarem, né, que assistiram ao podcast, vão ganhar de presente uma avaliação no consultório com escaneamento 3D, com a simulação do seu sorriso. A gente está no começo do ano, né? E eu acho que é um momento, assim, perfeito para quem quer começar fazendo coisas novas, né? Começar o ano no seu melhor momento, né? Tem muita gente indo para academia, fazendo dieta, por que não cuidar dos dentes também? Não, né? e eu acho interessante o seguinte, às vezes a gente não permite, essa semana eu falei na aula, a pessoa quer fazer uma viagem, mas ela não tem nenhum passaporte, então você tem que dar o primeiro passo. Então, Sim. se você for o sortudo que vai ganhar, eu até perguntei para ela como é que é esse escaneamento, ela me contando, eu falei, uau! Né, que incrível, você saber como é que você vai ficar, então dá o primeiro passo. O primeiro passo não quer dizer que você vai fazer o tratamento, é o primeiro passo, você tá ganhando,
Então vai lá ver como é que vai ficar. Vamos conhecer. Se permite, né? Se permita. Vai lá ver a televisão no teto, vai lá contar suas crenças pra ela lá. Só os 5, tá, gente? Primeiro. É a terapia que você vai fazer lá, só os 5 primeiro. Você vai lá contar suas crenças, fala, eu não cuidava do meu sorriso, mas depois daquele podcast eu resolvi. Então, assim, se permita, gente. É se permitir mesmo. Eu sei que é desafiador vencer as crenças, mas se permita, né? Então, é o passo. Fazer o passaporte é o passo. Ir lá, faz escaneamento, vê, olha como é que você vai ficar, né? Eu sempre falo isso, você tem que dar o primeiro passo. Não sabe como é que faz? Não, marca, né? Tá com dificuldade, igual eu tava com dificuldade? Pelo menos marca. Chegou o dia, vai. Depois que faz, decide, né? São passos que nós temos que dar. Ela tinha vontade de trabalhar com criança, mas não fazia nada. Deu um passo, marcou, começou e hoje virou o seu propósito aqui, vivendo o propósito. Amiga, para encerrar, a última pergunta, assim, o que você acha que foi seu maior aprendizado, assim, no processo como um todo, assim? Meu maior aprendizado? Uau, pergunta difícil. Dar o primeiro passo. Uau. É isso, é igual marcar o dentista, a gente precisa dar o primeiro passo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu sou extremamente perfeccionista, e aí a Charlene ficava comigo, feito é melhor que perfeito, por que você não fez? Por que você não foi? Você tá procrastinando, né? Então, assim, eu aprendi a dar mesmo com medo, né? A dar os primeiros passos. Ainda tem muitos passos a serem dados, né? Mas eu acho que dar o primeiro passo. Porque depois do primeiro passo, que as coisas começam a acontecer. E parece que as portas vão se abrindo, pessoas vão falando, né, com outras pessoas. E a hora que você vê, você está vivendo o que você tinha planejado lá atrás. Se você não tivesse dado o primeiro passo, você nunca teria vivido aquilo. Verdade. Né? Então eu acho que dar o primeiro passo é o aprendizado assim que eu levei. Dar o primeiro passo. Isa, você vai animar a vir aqui? A Isa, gente, é cliente dela desde os 12 anos, né? Tirou o aparelho com 15 anos, né, Tati? E nós podíamos botar o antes e depois da Isa aí também, né? Com certeza. Vem Cadê cá, ela? Vai lá do lado da Tati, lá da sua dentista aí, para as pessoas verem a sua cliente especial. Se vocês verem lá o Instagram da Isa, aquelas fotos maravilhosas de 15 anos dela. Agradeçam a essa pessoa, né? Então, eu atendo muitos adolescentes também, né? E os adolescentes são um pouco mais difíceis de manejar do que as crianças. Porque a criança, os pais ficam ali no pé e é mais fácil, né? Os adolescentes já têm um pouco mais ali de vontade própria, né? Uma certa rebeldia. Hoje não, hoje eu não vou fazer, né? Mas eu gosto muito e eu tenho alguns lá que começaram comigo com 8 anos. Na ortodontia preventiva, né? Aparelho móvel e tudo. E agora estão lá com 18, 19 anos, terminando a fixa, né? Ou fazendo acompanhamento. E eu falo, ai meu Deus, será que eles que estão crescendo ou eu que tô ficando velha? Mas é muito bom acompanhar, e eu sei que daqui a pouco eles vão casar, ter filhos, e aí os filhos vão também, né? Então e o sorriso, sempre que você vê, você vai se ver ali nos sorrisos. Sim, né? É uma continuidade, é muito legal. Amiga, muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Tá vendo? Conseguimos mais um passo, né? Relembrar nosso processo. Verdade. Mais um passo, gente. Vir aqui hoje foi um desafio na minha vida. É o primeiro passo de muitos, primeiro passo. Obrigada pelo esse sorriso, obrigada pelo seu sorriso, assim, que vê o seu sorriso, assim, agora se você saber quem você é, para isso que eu trabalho, gente. Ouvir ela aqui foi tão bom para mim, é tão rico para mim, então muito obrigada. Obrigada a você. E até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau.